Sempre a beleza e a maravilha desse nosso encontro dominical que nos dá prazer, nos empolga e nos fascina mesmo. Como eu sempre digo, este é o melhor lugar da terra e nada se compara. Não existe um lugar no planeta Terra que seja compatível com este lugar. Então, quando nós ovacionamos esse lugar e exaltamos, não é por causa da estrutura, é porque nós sabemos que aquele que criou todas as coisas, quando nos ajuntamos com esta finalidade, com esse objetivo, ele para tudo. E olha que ninguém, em lugar nenhum do espaço sideral e da Terra, dos planetas, ele tem tanto compromisso, atividade e expediente do que Deus. E ele diz que ele vem, ele para tudo para vir, para receber aquilo que nós vamos dar a ele. E ele sabe que neste ambiente nosso, nós oferecemos o melhor. E o melhor é o quê? É o louvor, a adoração e o reconhecimento que dele, para ele e por ele são todas as coisas. Nós vamos hoje falar como perder o paraíso. Para isso eu quero chamar você para ler comigo o capítulo 13 do livro de Números. Todo mundo sabe que Deus fez o mundo, o planeta azul, a Terra, com as belezas indizíveis dele. Mas de toda esta beleza ele fez um lugar ainda exclusivo, inclusivo, chamado Éden, onde ele colocou os nossos primeiros pais. E eles perderam. E eu coloquei como título, Como Perder o Paraíso. E o capítulo 13 do livro de Números, ele se expressa da seguinte forma: Disse Deus a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar. Canaã é Jerusalém, viu? Que eu hei de dar aos filhos de Israel. Agora nós vamos para o verso 21. Assim subiram os espias à terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. E subiram pelo Negueve e vieram até Hebron. Estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak, que quer dizer gigante. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual precisou de 2 homens em uma verga, uma vara, para poder levá-lo junto com romã e figos. Este lugar se chamou Vale de Escol por causa dos cachos que ali cortaram os filhos de Israel, os 12 espias. Ao cabo de 40 anos, ou melhor, 40 dias, voltaram de espiar a terra e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana, leite e mel. Deus tinha falado que era isso. E este é o fruto dela. O povo, vírgula, porém, vírgula, que habita nesta terra é poderoso, e a cidade muito grande e fortificada. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, os heteus e os jebuseus e amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar,
e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar esse povo, esses arautos. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos apressuradamente a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Mas os homens, os 12 espias que foram e subiram, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens grandes, gigantes. Também vimos ali gigantes dos filhos de Anate, são descendentes gigantes, e éramos para nós mesmos, aos nossos olhos, como gafanhoto, e assim também o éramos aos olhos deles. Feche os seus olhos. Deus e Pai, aqui está esse texto histórico, Senhor. É um clássico que já foi explorado por tantas empresas cinematográficas, e a humanidade na Terra conhece esse evento, este fato, mas não conhece o Senhor, que é o dono, é o Senhor, é o idealizador desse projeto de fazer com que nós entramos em Canaã, que aqui é o paraíso. Em nome de Jesus, ajuda-nos nesta reflexão, Senhor, que nada nos roube deste lugar, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Saudamos, as pessoas que estão virtualmente conosco, e queremos enfatizar que fiquem por aí, não saiam, porque haverá incentivo para você sair para outra atividade expediente. Mas nada melhor do que isso, nada melhor, porque aqui você vai ver, entender, vai ouvir aquilo que Deus, Ele pretende que você saiba na sua vida de peregrinação nesta terra. Porque se você não sabe, nós estamos como o povo de Israel, que peregrinava pelo deserto em busca, em procura de um lugar para descanso, e esse lugar chamava-se Canaã. Onde eles estão até o dia de hoje? Mudaram o nome para Palestina, mas isso foi um problema de inglês e francês e americano e tantos anos por aí, Mas Deus, Ele estabeleceu, foi Ele que criou aquele lugar, e como diz o Ezequiel no seu livro, ali no capítulo 5 do seu livro, aquele lugar chamado Sião é o melhor lugar da terra. Eu amo esse versículo, como eu amo e gosto desse versículo. Já falei que lá em Israel eu inquiri o guia, para ele me dizer o porquê. Que eu disse para ele: eu só vejo pedra nesse lugar, e se não fosse o advento do Messias naquele lugar, eu nunca iria de maneira nenhuma para Israel, nunca. Eu só fui por causa do texto e do contexto e da história que existe naquele lugar, e eu sempre incentivo todo cristão, se ele quiser riquezas, ele não vai lá encontrar Jesus, não. Jesus você encontra agora, nessa live que eu estou falando. Se você não encontrar nessa live, você pode entrar como eu entrei na sepultura, que eles, não está nem certo que aquela sepultura que os turistas são levados é o de Jesus. Tem uma placa ali: ele não está aqui, ressuscitou. Eu faço numa live, até que fiz lá, com o pastor Carlos Alberto da Comunidade da Graça, com respeito a isso. Não vai encontrar Jesus lá,
Mas você, quando ler a Bíblia, você vai entender contextos, você vai entender através da história e da geografia que existe lá, muitas coisas. Então, esse Deus tremendo que ama seu povo. E eu gosto de enfatizar isso, sabe por quê? Porque é uma pluralidade. Eu estou falando com muitas pessoas agora. E essas pessoas que eu estou falando, elas se auto-intitulam seu povo. Certo? Não, errado. Sabe por quê? Porque Jesus falou lá no capítulo 6 de João, que se Deus não enviar você, você não pode ser discípulo dele. Não pode ser aceito por ele. Jesus, ele quer salvar, por isso que as religiões criaram seus métodos de, talvez não tenho certeza, mas é para angariar fundos. Mas vai iludir, enganar, ludibriar pessoas, porque elas não estarão certas. E a Bíblia, que é a verdade, ela está mostrando aqui que Deus tem um sonho de dar um paraíso como ele sonhou quando ele criou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden. E aqueles tolos, como bilhões de pessoas na terra, eles preferem o inferno ao paraíso. Por quê? Para o Adão ficar no paraíso, que é o jardim do Éden, ele precisava só de uma coisa: ele precisava de obedecer o Criador. Sabe por que eles preferem o inferno de vida? E eu estou falando com muitos deles agora. Não se sinta ofendido, ou se quiser, fique à vontade para se ofender, porque não querem os mandamentos de Deus, não querem estabelecer para eles as ordens de Deus. Eu costumo dizer que para ficar neste lugar, você precisa de ordens, e mandamentos, e estatutos e leis. Então Deus aqui, é Deus que vai dizer no versículo 1 para Moisés, que é o guia, o líder, que é aquele que estava conduzindo este povo, assim como Jesus está conduzindo a sua igreja, que somos nós, e nos encorajando a nós olharmos a cidade. Eu costumo dizer que o crente, ele está sempre olhando. Veja bem que Davi, no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para o alto, porque lá eu tenho socorro. E o Paulo, escrevendo em Filipenses, ele diz: a nossa cidade está nos céus. Significa o quê? Que o cristão, ele não tem que estar olhando se ele pode comprar mais um carro, mais uma casa, casar com essa ou aquela pessoa, entendeu? E viajar para este ou aquele lugar, mas sempre está com seus olhos fixos e voltados em um lugar. E este lugar, em João capítulo 14, diz que é a casa do Pai, que ele diz que tem para você uma morada. Sabe o que aconteceu nesse caso aqui? Esse pessoal foram, por ordem de Deus, avistar, espiar a terra. E quando eles chegaram lá, ficaram extasiados com o patrimônio que existia lá, com as riquezas que existiam lá. E eles trouxeram isso para testemunhar que era verdade. E eles vão, na primeira fala, dizer: verdadeiramente é uma terra que emana leite e mel. Significa o quê? É um lugar salutar, alvissareiro, é um lugar de delícias, é um paraíso na terra. Esse era o sonho de Deus, colocá-los ali. Mas de repente o que acontece? Nós estamos sempre pregando e dizendo que, como o saudoso pastor da Igreja Batista de Pinheiros, primeira Igreja Batista de Pinheiros, Rubens Lopes é o nome dele,
E ele tem uma mensagem, você pode ir no YouTube, escreve lá, Rubens Lopes, por que os céus é melhor? E ele diz, os céus é melhor pela beleza indizível, ruas de ouro e portas de pedraria, cintilante. Mas ele diz que o céu é melhor porque nós vamos estar diante do trono do nosso Salvador, celebrando a glória dele, adorando como fazem há trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de anos. Os anjos que habitam lá não fazem outra coisa a não ser adorar. E aí, você que não quer vir na igreja, porque aqui a gente faz isso, a gente adora. Você que acha que não é necessário e importante, você que cria filosofia, você que cria teologia sua, eu não preciso, converso com muitas pessoas, eu não preciso ir na igreja. Aí ouviram, né? E eu sou bastante incisivo, eu falo, que bom para você, hein, cara? Que nível você está nessa terra, que você não precisa, porque daí eu vou dizer para ele, você tem Bíblia na sua casa? Tem. Então abra Lucas capítulo 4 e verso 18. Ali fala que Jesus tinha o costume de ir à igreja. Cara, melhor do que Jesus. Capítulo 10 de Marcos, Deus fala de um moço rico, sabe aquela pessoa que está na flor da sua juventude, e ele chegou a uma estatura que pessoas de 100 anos não chegaram. Ele adquiriu bens e riquezas e um patrimônio invejável. E Jesus falou para ele ser bom, Jesus falou para ele observar a palavra de Deus, que é os mandamentos, e ele falou, isso eu faço desde pequeno. Aí Jesus fala para ele em Marcos 10, então desfaz de tudo que você tem e oferece, dá aos pobres, e vem ser meus discípulos, e você vai ganhar o céu. Sabe que a Bíblia diz que ele foi embora triste. A maneira como você ouve, e aquilo que você ouve, vai impactar a sua vida ou não? A Bíblia diz em Lucas, cuidado com o que você ouve. As pessoas preferem ouvir. Quantas vezes eu falei que eu falo 1000 verdades ao ouvido de uma pessoa, mas se eu falar em um microfone na rádio ou na televisão, aí as pessoas acreditam, como se a rádio e a televisão fosse uma esfera de verdade, e não existe veículo mais mentiroso. Agora, na época da política aqui no Brasil, você vê como eles mentem desbragadamente, mas as pessoas preferem crer. Mas quando você crê como Paulo escreve em Romanos, você está crendo na mentira. Mas a minha Bíblia diz que Deus é a verdade. Jesus, a minha palavra é a verdade. Mas você tem dificuldade de ouvir este livro aqui. Por quê? Porque você é o avesso, arredio do Criador desse livro, que é o Criador seu, ele que fez você. Você não é de chocadeira, você não é um erro na sua existência, não. A minha Bíblia diz que quando seu pai e a sua mãe se juntaram e você foi gerado, Deus é quem fez todos os seus membros, todos os seus órgãos. Foi Deus que colocou tudo. Então é Ele quem o quê? Como o oleiro, que está lá em Ezequiel 37, é Ele que é o Criador. Leia depois Ezequiel 37 para você ver. E Ele faz do jeito que Ele quer. Mas quando você vê a sociedade hoje, né? Ah, eu sou negro, ah, eu sou gordo, ah, eu sou baixinho, ah, eu sou alto, eu não sei o quê. Eu nunca vi uma época de tanta insatisfação, e essa doença crônica que está aí, chamada depressão, é porque a pessoa não consegue admirar-se. Não é narcisismo, mas é você gostar de você mesmo, como Paulo diz em Coríntios 15:10, eu sou o que sou. Sabe, alguém que está decididamente satisfeito. Por quê? Porque é um filho de Deus. Eu só não gostava de mim até eu chegar aos 40 anos, quando eu tive um encontro com o dono desse livro aqui.
Aí então eu passei a admirar e saber que toda a existência minha agora tem sentido. E é muito bom você ser assim, sabe por quê? Porque você não se vê como gafanhoto. Você viu o grande problema aqui? Significa o quê? Você não é tomado. João, lá no capítulo 5 do livro dele, da epístola dele, diz: o verdadeiro amor lança fora o medo. O que eles aqui fizeram? Eles quiseram voltar para o Egito, mas eles estavam lá 430 anos como escravo no Egito. É como uma pessoa que eu falo para ela: você não quer largar o cigarro? Não quer largar a bebida? Você não quer largar essa vida confusa que você vive, onde seus relacionamentos não dá certo? E ele sempre culpa: ah, é a mulher que eu arrumei, esse bando de mulher. Quantas mulheres já teve? Já teve, parece aquela mulher de João, capítulo de número 4. Ali, a mulher já estava com 6 maridos. E ela já estava de olho no sexo. Não estava feliz. E o próprio Jesus disse para ela, lá no verso 16: chama seu marido. Ela falou: não tenho marido. Mas ela morava com o cara. Aí Jesus falou: bem, já teve 6 maridos, já teve 5 maridos. Ele fala: e esse que você tem, o 6º, também não é o seu marido. Sabe aquela mulher que ela fica passando na rua, como a gente vê, ela toda estilosa e provocante, ela parece que só está de blusa, não tem saia, entendeu? E quando a missionária pregou há 70 anos atrás isso daí, todo mundo achou que essa mulher era alarmista, fazendo essa propaganda, porque há 60 anos atrás as mulheres viviam vestidas. Eu tenho 80 anos, gente. Agora elas estão nuas ou seminuas lá fora. Elas passam provocando, insinuando. Viu? E para quem não sabe, a Bíblia fala, lá no capítulo 5, o homem mais sábio que viveu na terra depois de Jesus, chamado Salomão, ele diz: não olha para essas tranqueiras, não está tranqueira. Essa é a versão Fortunato da Bíblia. Não olhe para essas tranqueiras que fica se insinuando e chamando você para esses eventos, esses encontros furtivos. E eu, no meu tempo de menino e jovem, eu conheci algumas delas. Agora, eu conheço milhares delas. O que aconteceu? Apodreceu. Mas por que apodreceu a humanidade? Porque eles com medo não entraram em Canaã. Você com medo não vem para esse lado. O lado de cá é o lugar melhor, é o lado melhor da terra. Esse é o lado do livre. Por que o americano bate no peito e fala assim: aqui, América, é a terra do livre? Você não pode falar que o Brasil, principalmente agora, é a terra do livre. Com essa política que nós temos aí, com esses meia dúzia, na verdade é um só, que está mandando no nosso país, e arruinando ele em todos os aspectos, arruinando. Mas não é a terra do livre, aqui é a terra do escravo. Parece o Egito, quando esse povo estava saindo para a liberdade. Mas liberdade é muito caro, gente. Liberdade precisa de determinação. Eu me lembro que há 40 anos, quando eu abracei o Evangelho, que eu voltei com a minha mulher para casa, estava feliz e orei, e dobrei o joelho e estava muito feliz. Mas na segunda-feira que eu começo o meu serviço, o capeta já se levantou de tanta, e até hoje ele não para de se levantar, querendo fazer eu retroceder. Mas eu estou determinado. Eu sei que Canaã é o melhor lugar. Mas esses carinhos aqui, eles foram lá, já viu aquela frase? Olhar com os olhos, lamber com a testa. Eles trouxeram um cacho de uva com 2 homens para carregar aquela vara, com os figos e as tâmaras. É um lugar fantástico ali. Olha a guerra que está aí. Você vê que esse mundo árabe, que é rico esse mundo árabe, eles não conseguem vencer Israel.
Eles não conseguem, porque Deus abençoou aquele lugar. O lugar que nós vamos, que o Rubens Lopes fala, ruas calçadas de ouro e portas cintilantes de pedraria, é um lugar de delícia, é um lugar de descanso. Agora você prefere viver essa vida infernal nessa terra com seus vícios, com seus deleites, com seus prazeres, porque você não consegue se desvencilhar do pecado. Você é escravo, você não é americano, não é da terra do livre. Mas nessa noite Deus quer te dar o paraíso. Nessa noite Ele está querendo oferecer de novo, está desejando oferecer, mas Ele não pode empurrar a goela abaixo o que? Essa instituição chamada céus, onde nós estamos do caminho, indo para esse paraíso, Ele não pode empurrar a goela abaixo na sua vida. Ele pode apenas sugerir. Ele pode apenas advertir você, como está fazendo nesta noite, e dizendo: venha para o lado bom da vida, venha para o lado dos libertos, dos livres, dos salvos, daqueles que vão viver agora a vida tranquila, onde a dependência não é mais das habilidades nossas. Paulo diz: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Quando você tem essa égide, quando você tem essa diretriz, quando você tem esse manual, quando a bússola da sua vida é o Deus desse livro aqui, a sua vida não dá errado. Mas eu converso com as pessoas todo dia e eu vejo que a vida dos caras deu errado, deu ruim, como diz a Naná, a minha filha. E por que deu ruim? Porque está sobre a própria liderança. Mas a gente, como homem, tem dado prova da insuficiência de gerir a nossa própria vida. Essa é a existência do homem no planeta Terra. Olha como está o homem. Quando eu digo que eu vivi décadas melhores do que essa que eu estou vivendo, até hoje, conversando com uma pessoa que falou: quanto tempo você mora aqui? Eu morei 50 anos aqui. Eu falei: você se lembra? Aqui nessa rua só eu tinha um carro, ninguém tinha. Hoje eles têm Audi, eles têm Land Rover, eles têm carrão lá, e não é um só. Aí eu falei: e esse pessoal ficou melhor? Você sabe que não. E os eventos que estão acontecendo na terra, olha, nós tivemos sexta-feira um ciclone aqui, morreram aqui em São Paulo 7 pessoas. Apenas porque bateu um vento, apenas porque caiu algumas gotas de água, assim como aquele desastre acontecido na Flórida, que varreu também aquele lugar. 15 dias antes, foi o Helene que foi lá e matou 230 e poucas pessoas, 15 dias antes. E agora veio, e a minha filha falou: pai, e a minha mulher viu como ela estava na rua, falou: se fosse o Marcos, que é o marido, o vento levava ele, porque ele é tão magro que eu acho que ele não come lá, sabe? Tão magro. Ela falou: olha, pai, está um vento terrível, pai, e eu estou morrendo de medo. Eu falei: vai dormir, filha. E passei a noite praticamente orando e conversando com Deus. E quando assistia, e eu fiquei assistindo até 1h da madrugada, quando eu assistia e via aquele ciclone, quando eu via aquela tempestade, e eles dizendo que agora não seria mais no nível 5, porque era muito terrível, era o nível 6 que eles iam inventar com esse tal de Milton. Até eu brinquei: Deus, Milton era meu pai chamava Milton, e então colocaram esse nome, e a neta dele está lá em Miami, Senhor, e o ciclone ia passar lá, a tormenta ia passar em Miami. Mas sabe o que aconteceu? Da Flórida resolveu pegar o oceano e foi lá para o Atlântico. Você viu como é que é? Mesmo assim, lá teve 16 mortes na Flórida. E eles calculavam que eles vinham com mais de 350 km por hora.
Aqui deu 100, 90 e pouco 100. Já fez um estrago enorme. Nós não temos essa estrutura do livro lá que nós falamos. E eles foram abençoados pelo Criador. Deus poderia abençoar o Brasil, como Ele poderia abençoar você, como Ele tem abençoado esse povo aqui, mas você não quer se livrar do que dos seus deleites, dos seus prazeres, dos seus pecados, e a iniquidade é que faz divisão. Isaías 49 diz: a iniquidade faz divisão entre Deus. O Brasil nosso está dividido até na posição. Em vez de ficar do lado de Israel, foi do lado do inimigo. O Irã foi do lado dos russos, foi do lado da China. Eu vejo o Brasil em perigo. Está na contramão daquilo que é vontade de Deus. E Deus ama quem? Deus ama Israel. Israel é o povo dele, é esse povo aqui que está saindo do Egito. Que como nós abrimos o capítulo 31 do livro de Jeremias, sabe o que está escrito aqui? Eu vou ler para vocês, viu? Assim diz o Senhor, Jeremias 31, verso 37. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, eu rejeitarei a descendência de Israel por tudo que eles fazem. Deus sempre vai perdoar Israel. Sabe por quê? Porque Deus ama eles. Mas por que ama a eles? Porque Deus gerou eles. Mas não gerou para trazer para este mundo aqui. Gerou para separá-los, assim como Ele fez conosco. No meu caso, Ele fez há 40 anos. E Ele quer separar você também. Para você não andar na gandaia que você anda lá. E aí, como eu disse até, você gosta do funk, você gosta do forró, você gosta da balada, você gosta, e Deus não está nesse lugar. Agora aqui Ele está, porque Ele falou: 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu paro tudo o que eu estou fazendo. Eu costumo dizer que Deus está fazendo um planeta. Como na quarta-feira. Aí eu vou orar para Ele e falo: Senhor, eu tenho uma filha em Miami. E a outra está em Detroit, a Carla está lá em Detroit. Detroit está longe, mas Miami está ali, encostado, pertinho. E a Carla está, aquele cabelo dela voando, esvoaçante, da tempestade, Andréia, esvoaçante, né? Que por causa dos ventos que estava chegando. E ele vinha com categoria 5. Mas quando ele bateu lá no solo da Flórida, ele desceu de categoria 2 e fez um estrago enorme lá. Aí eu estou aqui no Brasil. E eu estou falando: o que adiantaria eu estar lá, Senhor, ao lado dela? Mas o Senhor adianta. Então cuida daquela menina, Senhor. Cuida dela. Para mim. Aí o Senhor pegou aquele monstro de meio quilômetro que ia destruir a Flórida e Miami e tudo, e mandou ele ir para o oceano. E no outro dia minha filha liga para nós, falou: foi muito, e mandou fotos de carros virados lá, de casas destelhadas, essas coisas todas. Esse Deus, Ele tem cuidado com você. Ele te ama. E Ele pode estar fazendo o que for, um outro mundo, mas quando você contactar Ele, e Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Ah, como Jeremias é fantástico. Anunciar-te-ei grandes coisas, coisas grandes e firmes. Aí quando eu vi o avião americano monitorando aquele monstro que estava lá no alto, e ele ia bater na Flórida, eu falei: minha filha está lá perto, Senhor. Entendeu? Aí você que está me ouvindo fala: é que pastor vaidoso. Não, não sou vaidoso, não. Eu sou o quê? Eu sou aquilo que eu gostaria que você fosse. Aquele que crê e acredita que quando você pedir, Ele diz: dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Então quando Deus, Ele fala para você: peça que eu vou abrir os celeiros dos céus e derramar bênçãos tal. É o que acabei de viver na quarta-feira. E daí eu fico esperando a filha ligar na quinta. E ela falou: tudo bem, bem. Graças a Deus, foi só um susto esse negócio todo.
né? Aí eu lembrei do que Jó disse: o trovão dos seus grandes feitos, quem poderá entender? O que Deus faz. E quando eu vi aquele monstro que está rodando nos céus, e o avião mostrando, monitorando e trazendo informação lá para os americanos, de como que estava a atitude daquele monstro que estava vindo para destruir a terra. Eu falei: Deus, se bater num país como o nosso, se lá que eles têm uma estrutura fantástica, causa tanto dano, só para você ter uma ideia, eles vão gastar no nosso dinheiro R$1 trilhão para restaurar o que esse Milton fez lá na Flórida. 1 trilhão. Sabe o que é 1 trilhão? É 6 meses de tudo que o Brasil gera no ano. R$1 trilhão é 6 meses do que produz o nosso país. É o PIB nosso. 6 meses. É pouco? Agora ele quer que você olhe os gigantes da terra. O que é gigante? Os problemas que eu sei que você tem. Não o que com o medo, mas você dizer como aqui Caleb, no verso 30 diz: fez calar aquele povo que estava maldizendo e disse: sabemos que vamos possuir a terra, porque o Senhor nos fará prevalecer contra ela. Você percebeu? É esta a visão que Deus quer que a gente tenha, de tudo na vida. Eu lembro quando o médico falou: vou ter que te operar, a minha mulher está aqui, a minha filha que está lá no Equador, ela viu, eu falei: eu vou me evadir daqui, eu quero que você me dê alta. Mas você não acredita na ciência, na medicina? Eu acredito. Só que eu acredito nesse Deus que pega esse monstro desse Milton que estava lá de 500 mil metros lá, entendeu? Para destruir e desviar para outro lugar. É o que eu acredito. E é isso que ele quer que você. Então você não olha: mas que nem a mulher que casou comigo, não tinha um tostão no bolso, e a família dela, a mãe, os irmãos, os tios, os parentes gostavam dela, chamavam ela até de nanica, tadinha, docinho, porque luxo da família, né? Entendeu? E esse vagabundo que está aí, esse pilantra, né? E que fizeram tudo para me assustar, mas eu estava determinado: já que vocês estão enguiçando comigo, agora é que eu vou casar com ela mesmo. Foi assim que eu fiz. E ela postou que a gente está 52 anos de uma feliz vida conjugal, com os resultados que esse Deus que pega tornado, ciclone, tempestade tropical, seja qual for o tamanho dele, e desvia, porque ele te ama. Mas ele quer que você acredite nele. Ele tem paraíso para você. Agora eu digo para você: você quer o paraíso ou quer o inferno? Só que o paraíso você precisa obedecer e não ter medo. O inferno não. Você pode levar a vida louca. Eu estou falando com gente agora: continua levando a vida louca que você estabeleceu. Eu gosto dessa vida e está acabado. Aí eu continua, vai nessa, cara. Continua nessa. Só que tem um porém: você vai estar em lugar oposto, não só a mim aqui na terra, como quando formos entrar no paraíso. Você vai ficar do lado de fora. Por quê? Porque você sabe que Adão e Eva, que são os nossos primeiros pais aqui na terra, nosso primeiro ancestral, eles foram expulsos de lá. Você quer ser expulso? Se você não se ajustar ao molde, às doutrinas, aos mandamentos dele, então esse ambiente não é o seu habitat. Mas ele está torcendo. Ele mandou o filho dele aqui na terra por amor a você, desejando que você cresça, que você o confessasse, que você o aceitasse como único e suficiente Salvador. Mas o que você está preferindo? Você está preferindo acreditar em outra coisa e não nesta verdade. A outra coisa que você está querendo
ela pode até te agradar, mas não é a verdade. Então a pessoa acredita na medicina, acredita nas autoridades. Estou te falando que eu vi um cara entrando naquela tormenta do Milton com o avião dele, monitorando. Olha só o que é a ciência, como ela multiplicou. Só que tem um porém: eu acredito não na ciência, eu sei que ela tem as suas verdades, mas quando você é de Deus, você vai além disso, porque Paulo diz em Coríntios que nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. O grande problema do homem é que ele quer ver as coisas como Tomé. Lembra-se de Tomé? Lá no livro de Mateus e também no Evangelho de João, no capítulo número 27, ele vai dizer: se eu não vê-lo, eu não vou crer. Aí Jesus apareceu e falou: Tomé, olha aqui meu lado, olha aqui minhas mãos, põe sua mão aqui. Aí ele falou o quê? Não seja incrédulo, mas crente. Deus quer que você creia. Por quê? Porque o incrédulo ele não entra no paraíso. Agora o crente entra. Quer dizer, aquele que crê, aquele que entrega a sua vida a uma vida de fé, de confiança. E eu quero dizer que é o melhor estilo de vida, porque eu vivi os dois lados dessa vida aqui na terra. Vivi, como eu falava com esse antigo vizinho, que eventualmente encontrei na rua hoje, e ele disse que me conhecia. Entendeu? Vivi o terror lá atrás. E depois um dia o Senhor chamou-me e falou: para com isso, não dá mais um passo. E eu comecei a estrelar, primeiro estrear nesse caminho, para depois estrelar, virei estrela. Deus quer fazer isso com você também, para você estrear e depois estrelar nesse ambiente que Ele chama no lugar de paz. Fiquemos em pé e oremos. Bendito, eterno e santo Pai, no nome precioso de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, eu oro. Eu oro agradecido pelo privilégio de ser arauto, de ser propagador destas verdades, para guiar, Senhor, pessoas que elas estão confusas na vida, como o povo de Israel, que foi e viu. As pessoas que nos ouviram agora, Pai, elas sabem que Canaã, quer dizer, que os céus é o melhor lugar, mas elas não podem entrar com os medos, com os terrores da vida que elas estão vivendo, porque elas têm que entregar as suas vidas ao Senhor. E quando nós o fazemos, ó Deus, então aquele estado primário que nós recebemos quando nascemos, da vida adâmica, então ele é um passado, e nós nascemos em Ti para viver a fé e saber que o Senhor vai ampliar os horizontes de vida, Pai. Quantas pessoas nos conheceram e viram, ó Deus, que nós não íamos como os próprios parentes da minha mulher, que não ia dar em nada, Senhor, a relação minha com ela e ela comigo, mas o Senhor então foi essa primeira pessoa, eu ia dizer terceira pessoa, não, o Senhor foi essa primeira pessoa na nossa relação. Então o Senhor sabe conduzir os processos de vida em todos os âmbitos e áreas. Então fala com essas pessoas agora, Espírito Santo, essas pessoas que estão sofrendo agora, que estão vivendo dúvidas, que elas olham a vida como gigantes, que não podem ser transpostos, vencidos, derrotados, mas na vida de fé, então elas irão triunfar e vencer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.